a mais um vídeo. Gostam? Gostam desta nova perspectiva? Eu só podia mudar isto e colocar património. Continuando. O que é que eu vos trago aqui hoje? São Pedro de Rates. Igreja de São Pedro de Rates. Que é esta que vamos agora começar a ver. Esta igreja maravilhosa, românica, conseguimos ver pelos seus contrafortes no exterior, ainda colados à fachada, arco de volta perfeito, um pórtico gótico fabuloso, com arco de volta perfeito, arquivoltas, o tímpano, capitel, coluna, tipicamente românico. Construção mais horizontal, também é uma característica, não é? Mas passando essas formalidades formais do património, vamos então ver onde é que está localizada. Está localizada no norte, acima do Porto, ainda mais a norte do Porto, em Póvoa do Varzim. Temos então aqui do lado direito a nossa igreja românica São Pedro de Rates, localizada onde? Em Rates. Exatamente. Muito bem. Porque São Pedro de Rates é que vamos nós aqui ver. Quem foi São Pedro? Quem foi este São Pedro de Rates? Esta figura? Pedro de Rates, quem foi? Foi o primeiro bispo de Braga, entre 45 e 60 depois de Cristo, claro. Ordenado pelo apóstolo Santiago, Santiago, como são, para converter os povos aderentes à religião romana, portanto, convertê-los ao cristianismo. Muito bem, temos aqui uma escultura policromada com a imagem de São Pedro que está na igreja de São Pedro de Rates. Para vos dar um contexto ainda sobre Pedro de Rates, ele foi morto, o bispo Pedro, ele só foi canonizado depois, não é? Tornado-se santo, são. Foi morto então pelos romanos e o local onde ele foi morto, digamos assim, deixa-me explicar isto, ele estava a beber água, num sítio que depois se tornou a fonte dos milagres de Pedro de Rates. O pessoal de Rates sabe o que é que eu falo. E ele fugiu dos romanos. O local onde ele morreu não corresponde ao da fonte. Da fonte era onde ele estava a beber água. Foi morto pelos romanos. E como é que nós sabemos qual foi o local? Quem foi a figura que encontrou então o corpo de Pedro de Rates? Foi o Félix, o ermita, o nosso ermita. Não muito longe, como podem ver pelo mapa, mais oeste, no local de Rates. Ficou o Monte São Félix. Vamos ver. Então, cansado dos pais o castigarem por trazer as redes do peixe vazias, ele era de uma vila romana. Até ele depois também converteu-se. Retira-se para o Monte São Félix, que assim ficou com o nome dele. O que é que aconteceu? O que é que aconteceu ao Félix? O que é que o levou a ir a Rates? Sim, é uma montagem minha. Portanto, luzes indicativas num local. Sempre a irem no mesmo local. Ele caminhou para esse local e encontrou os restos mortais de Pedro, onde ele foi morto pelos romanos. E esses restos foram para a igreja, portanto, esse sítio, esses restos, foi onde foi construída a igreja, mas Braga disse, eu quero os restos novamente de São Pedro, o nosso primeiro bispo, e portanto o corpo de Pedro foi transferido para a sede de Braga em 1552. Recapitulando, onde ele foi encontrado, foi erguida, desculpem, a igreja de São Pedro de Rates. Em 1552, Braga disse, nós queremos os restos. Eu deixei aqui no mapa o que penso que seja o caminho pela Nacional, porque não acredito que eles tenham utilizado a autoestrada. O caminho que fizeram desde o lado esquerdo até o lado direito, ok, desde Rates até Braga, com os restos mortais de Pedro de Rates. São Pedro depois foi canonizado, São Pedro. E portanto a igreja ficou como o local original onde ele foi morto pelos romanos.
Voltando a ratos, eu encontrei uns vídeos. Primeiro, este aqui é aéreo. Pessoal que já pagou dinheiro à DGPC para filmar, portanto, vamos aproveitar e vamos dar o dinheiro destes vídeos, porque eu não ganho dinheiro com estes vídeos, mas vamos dar o dinheiro destes vídeos para estes criadores. Ok, vamos ajudá-los. Eu vou deixar sempre os links, podem ver vocês os vídeos originais. Isto é uma da fachada, e aqui eu tenho ainda um vídeo do interior, aqui do Porto Canal. Portanto, para ver um bocadinho da igreja. O senhor está a explicar a igreja. Eu também vou deixar o link, gostaria muito que também vocês vissem, contribuíssem para estes criadores. Coitadinhos, eles gastaram milhares de euros para fazer estas filmagens. Está bem, nestes momentos. As pessoas sabem do que é que eu estou a falar. Deixei aqui também alguns links de pormenores desta igreja. Portanto, o que é que nós temos? Temos uma porta, uma outra porta a norte e a sul, que têm curiosidades. Por exemplo, esta que tem o cordeiro místico, é a imagem de Deus, e tem umas arquivoltas muito interessantes, são arquivoltas decoradas. As arquivoltas são a arquivolta perfeita, mas mais pequenas no interior, não é? Até ao tímpano. Como se fosse aqui a orelha e vamos até ao tímpano. Portanto, são decoradas. Os capitéis têm todos formas diferentes, até algumas humanizadas ou animalescas, animalistas. Portanto, temos um bocadinho de tudo aqui. E é interessante porque é um local tão sagrado, provavelmente assim, dos locais de pessoas que existiram efetivamente, e não de milagres ou aparições, mas de pessoas que existiram, São Pedro de Ratos. Curiosidades sobre a planta aqui. Vamos falar de arte e de património. Curiosidades. Temos uma planta que não é simétrica, como conseguem ver nas setas. Eu vou mexer aqui em algumas. Portanto, temos aqui, vocês podem ver que não correspondem, não é simétrica à planta. Por exemplo, esta aqui. Ok? Esta é muito mais alta do que aquela. Teria que fazer assim, não é? Ok. E, portanto, também podemos ver aqui nas colunas interiores, portanto, os alicerces principais da estrutura da nave central, que divide para as naves laterais, podemos ver que as colunas não são iguais, são bem diferentes, portanto, ela foi sendo construída. Isto também é muito interessante. Portanto, esta questão da planta e as naves laterais, como eu também já indiquei aqui, a do lado esquerdo, vocês podem ver que é mais larga do que o lado direito. Portanto, e para vos dar aqui uma imagem do exterior, uma das curiosidades que eu tenho também no fim é a questão do telhado, o telhado não serem em pedra, não ser abobado, mas sim ser de telha, visto que foram com questões financeiras. Portanto, o que temos de informações, quando vocês abrem um manual, um livro não propriamente, mas o da arte portuguesa, por exemplo, este aqui que eu gosto bastante de folhear, que informação é que nós temos destas três autores? São os alicerces graníticos, portanto, pedra do local. A pedra do local fui eu que escrevi, porque é óbvio. Construída a mando de Dom Henrique e da esposa Dona Teresa. Uau, ficou. Como é que eu consigo sempre falhar um slide? Em 1100, altura em que os condes doaram a igreja ao priorado cluniacense de Santa Maria da Caridade, em Auxerre, França. Calma. Então, o que é? Construção. Tornaram na primeira construção da congregação de Coluna em Portugal. Esta congregação de Coluna ainda hoje existe. Por exemplo, este é o Sagrado Coração Nossa Senhora, qualquer coisa assim, e é desta congregação de Coluna muito antiga. Portanto, ela ainda existe. Sobre a classificação, a Igreja de São Pedro de Ratos, vou-vos deixar o CIPA, claro, o nosso querido CIPA. Temos então toda a informação, assim, base, claro, românica, a Ordem de São Bento, lá dentro de Cluny, é? Dentro de São Bento, e portanto sabemos que ele é classificado, ok, onde é que eu vi isto que era classificado? Eu já tinha visto, exato a qual, portanto foi classificado pelo inventário 1993, uau.
Temos então a Jam. Isto é que é interessante. Eu fui procurar. ah, Desculpem. Vamos lá. Não consegui encontrar o boletim. E não, muitos poucos boletins online, não é? Da Jam. Não percebo. Não percebo. Uh, será que esta senhora nos dá? E é o nosso? Não, é dourada. Isto é que é uma coisa que já podia estar online. Mas vamos continuar. O que é que eu encontrei? Uma tese. Não sei se é de mestrado ou de doutoramento, eu vou dizer tese. Dissertação, tese. Ahm, com imagens do boletim do que é que estava, de como é que estava e o que é que eles andaram a fazer. Ok, portanto, temos aqui o estado em que estava e a GEM, como sabem, a Direção-Geral de Monumentos e Edifícios blá, 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 Nacionais, na altura do Estado Novo, esteve então aqui a tratar do nosso São Pedro de Ratos. E que eu penso que não ficou muito diferente do que nós temos hoje do que ficou com a GEM. Portanto, não fizeram um trabalho até, não colocaram aquele de naipar com branco a fachada inteira, como nós sabemos que eles gostavam de fazer. Mas, nesta altura, ok. Mas pronto, a última intervenção, só para aqueles mais curiosos, porque tem alunos também de conservação e restauro ligados à conservação do património, remodelação da zona de celebração com a execução do novo altar, rambão e porta-estandartes. Foi a última, foi em 2001. O que é que sucedeu desde 2001 até aqui? Não sei, mas certamente que sucederá qualquer coisa para breve, esperemos continuar a conservar este monumento e divulgá-lo. Eu acho que ele precisa de ser divulgado. Por isso é que eu também estou a fazer este vídeo. Divulgar o nosso património. Ora aí, muito bem. E portanto vou-vos deixar estes sites também. Vou-vos deixar esta referência. Deixem lá ver quem é a vítima do sistema universitário que nos colocou aqui, que nos deu estas fantásticas imagens, porque eu não encontro o boletim. Cátia Matos. Obrigada, Cátia. Eu vou deixar também mestrado em arquitetura. Lá está, Universidade do Porto. Ora nem mais, lá ao pé. Vou deixar também a referência desta dissertação de mestrado da Cátia. Mais informações, mais curiosidades. A quebra orçamental que eu estava a falar, do telhado. A igreja passou por dificuldades, podendo ser visível através da cobertura em madeira, antes pensada para serem tapadas de abóbadas de pedra. Portanto, vamos ter um revestimento em madeira em vez de pedra. Isto tem a ver com questões financeiras, porque não é o facto de não se conseguir a pedra, provavelmente consegue-se. O problema é colocá-la lá em cima e conseguir um arquiteto e engenheiro e mão de obra com as estruturas próprias para colocar essas pedras na abóbada. Essa é que é a questão. Às vezes não é o material, é mesmo a mão de obra, conseguir as pessoas. Deixo-vos aqui uma curiosidade. Esta pintura, curiosamente, encontrei num site inglês e não português. São Pedro de Ratos. A canonização dele como santo e uma imagem dele enquanto bispo. No início do século XVIII, o padre Carvalho da Costa, na coreografia portuguesa, fala de uma fonte no lugar da freguesia de Balazar. Na ideia do casal, está a fonte em que São Pedro de Ratos estava de joelhos, bebendo, quando os tiranos vinham atrás dele, de Braga, para o matarem. E foi Deus, servido de que não vissem, estando patente à vista, dizem que as duas covinhas que têm são dos seus santos joelhos. Vêm a esta fonte muitos enfermos de maleitas e bebendo dela voltam livres do achaque. Ou seja, a fonte tem dois furos e diz que então que tem constituições na água milagrosas, mas cuidado, cuidado. Na fonte de Ratos existia uma pedra furada, é tal, ok? Que segundo a crença popular tem efeitos curativos em casos de esterilidade, sendo vingativo para as fêmeas, fêmeas, mulheres e animais quando grávidas. Por este motivo, no dia 26 de abril, que é o dia de São Pedro de Ratos, de São Pedro de Ratos, desculpem, assim é que deve-se dizer, em algumas aldeias as mulheres grávidas e os animais não trabalham. Okay? Eu vou deixar os links destas curiosidades. Esta é uma das informações que estão lá e obrigada.